Amém. Pode se sentar, meu querido e minha querida. Obrigado, equipe maravilhosa, por nos levar a esse lugar. Obrigado por nos colocar na porta. Esse é o melhor lugar que nós podemos estar. Esse é o melhor lugar. Mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. E nós estamos diante dos átrios do Senhor nessa noite, amém? Você está comigo nesse lugar? Glória a Deus. Eu gostaria então de convidá-lo a abrir a sua Bíblia. Se você não a trouxe, você pode acompanhar pelos telões, assim esperamos. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. A partir do versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão, não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo? Nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Aleluia! Obrigado, Senhor, porque essa palavra ela é viva, verdadeira e fiel. Obrigado porque nós estamos aqui, porque somos o teu corpo. Nós somos a tua igreja, tu és o cabeça e nós somos o teu corpo. Obrigado porque como igreja nós manifestamos a Cristo. Esse é o nosso dever como igreja, fazer as tuas obras, aquilo que o Senhor fez, pois o Senhor disse que obras maiores do que aquelas nós faríamos, em teu nome, e por isso nós estamos aqui, e nessa noite declaramos que como corpo, nós somos um, ajuda-nos a entender isso, Espírito de Deus, revela-nos, instrui-nos dentro dessas verdades, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amados, na semana passada nós tivemos... Quem estava aqui semana passada? Deixa eu ver. Um bom grupo. E tivemos aqui o Dia da Visão. Quem assistiu pela internet pôde ver várias mesas aqui em volta da igreja, aonde o corpo local, aonde a igreja local estava se mostrando para todos aqueles que têm chegado até aqui. Entendendo como corpo, como membros, como departamentos, nós podemos e temos nos movido, aquilo que o Senhor já tem confiado em nossas mãos. E é tão interessante ver, porque quando nós olhamos para essa palavra, para esse entendimento que é um só Espírito e um só corpo, e o princípio da unidade, ele é tremendo, e ele é poderoso, e ele é verdadeiro. E nós precisamos mergulhar sempre e estar caminhando dentro de tudo isso que entendemos. Isso nos ajuda muito. Tudo isso começa quando estamos em Cristo, quando o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós nos entregamos a Ele e a partir daí, um mesmo Espírito habita em todos nós. E nós podemos começar então a viver esta verdade. E amados, uma experiência muito tremenda, provavelmente grande,
a maioria que está aqui nessa noite já deve ter experimentado, de estar em outros lugares, em outras cidades, visitando uma igreja, estando ali em algum evento, onde você chega no lugar, passa um dia, passa uma noite num culto, passa ali alguns dias cultuando com outros irmãos, e você se sente parte daquele lugar, você se sente parte desse corpo. E é tão precioso porque você desfruta ali de momentos na presença de Deus com pessoas que você nunca tinha visto em sua vida. Toda vez que nós viajamos, de uma forma muito peculiar, eu me delicio com esses momentos. Agora, algumas semanas atrás, nós estávamos ali no Peru, num evento, Salvemos a Família, já tinha dito isso aqui em algumas programações nossas, e ali haviam pastores de muitos países latinos, e desfrutamos de alguns momentos nas ministrações e nos momentos ali de um lanche juntos, aonde foi preparado um ambiente para nós. E foi algo especial que aconteceu na última celebração, no sábado à noite, onde no domingo muitos deles já estariam retornando para o seu país, e começamos a nos despedir de alguns deles. E amados, um pastor do Chile, ele veio me abraçar, e eu o abracei com aquele amor gostoso que Deus coloca nos nossos corações. E aquele pastor, de repente, ele começou a chorar, mas chorar compulsivamente, e aquele choro me tomou, e eu e ele nos envolvemos naquele abraço, naquele choro. Eu falei: Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas eu sei que o Senhor está fazendo alguma coisa grande, porque eu estou sentindo a Tua presença nesse abraço. As esposas estavam ao redor, outros pastores juntos. Então eu vejo alguns momentos tão simples, tão singelos, tão singulares como esse. O Senhor manifestando a unidade. Uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, e eu não sei se eu vou encontrá-lo mais pessoalmente. Agora no Face eu vejo toda hora. A gente bota o tradutor Google ali, manda os recados para cá, bendiciones, e vamos para lá e vamos para cá. Mas de qualquer maneira foi algo tão especial, desfrutar daquele tempo, desfrutar daquele momento. Aí essa verdade vem e fala: nós somos um só corpo. E eu não vejo a hora, o Johnny hoje de manhã ministrando, ele falando a respeito da volta de Jesus, e que aqueles que já dormiram, que já morreram nele, serão levados primeiro, e depois aqueles que estão vivos, e esperamos que nós sejamos essa geração que vai subir. Eu já imagino eu subindo, olhando para o meu irmão do lado, e falo: você aí, aleluia, vencemos, e subindo. E aí eu olho para tudo isso e falo: Deus, isso é um só corpo, nós subindo junto e vendo aquela aleluia. A última vez que eu te vi foi naquele evento, que aleluia, glória a Deus, foi aquele abraço, aleluia. Percebe? Então essas coisas, elas são tão reais dentro do meu coração, elas são tão verdadeiras, elas provocam impacto na minha vida. Mas essa compreensão de corpo, de unidade, ela algumas vezes foge de nós. Às vezes nós deixamos que o natural tome conta de verdades tão eternas, de verdades tão espirituais. Como indivíduos, como pessoas, cada um tem o seu DNA, cada um de nós tem a sua digital, e cada um de nós tem o seu tipo físico. Alguns são altos como eu, alguns magrinhos, alguns mais gordinhos, algum mais alemão, algum mais asiático, alguns mais moreninhos, alguns mais negros, cada um com seu tipo físico, cada um com a sua característica, né, dentro de um contexto da onde você veio, da onde você nasceu. Mas com todas essas características físicas, se somam ainda a isso as características de personalidade. É o sanguíneo, é o colérico, é o melancólico, é o fleumático, é a mistura de uns negócios desses. Meu irmão, quando a gente vai vendo essas coisas, olha o que dá. Alguns mais ativos, alguns mais agitados, alguns bipolares, alguns acomodados, alguns mais devagares. Cada um fala: me dá uma agonia porque aquele não vai, me dá um desespero porque aquele quer ir, percebe? E a gente vai se envolvendo com tudo isso.
Como igreja, a gente vai convivendo com todas essas coisas, mas como diz a palavra, mesmo sendo tão diferentes, mas como igreja, nós somos um só corpo. Muitos membros, mas um só corpo. E como conviver com todas essas diferenças? Se somos um corpo, você não pode rejeitar alguma parte do seu corpo. Apesar de que a grande maioria dos adolescentes, naquela época da transformação, da mutação, muita coisa acontece e é muito natural você ver um adolescente falando: ai, meu pé cresceu demais, a minha canela está fina, a minha orelha cresceu, a minha voz está mudando. E vai acontecendo, as espinhas aparecem, começa a acontecer um monte de diferença, e aí começa aquela rejeição do seu próprio corpo. Eu não gosto do meu pé, eu não gosto do meu dedinho, eu não gosto do meu nariz, eu não gosto da minha orelha, eu não gosto do meu queixo, eu não gosto do meu cabelo. Ei, é o teu corpo, né? Se você precisar dar uma melhorada, procura o nosso técnico aqui, o Sidney está à tua disposição, e ele pode te dar uma força. E vemos que muitas vezes rejeitamos, nós, como indivíduos, cada um, rejeitamos alguma parte do nosso corpo que nós não gostamos. E isso não é para ser assim. Se aceite como você é. Muitas vezes pessoas precisam ser tratadas para conviver com essa insatisfação. Pessoas têm que passar por um tratamento para conviver com a insatisfação de não se agradar de uma parte do seu corpo. Amados, e aí nós tomamos aquela lição. Quando encontramos alguma pessoa com deficiência, e aquela pessoa é bem resolvida com aquela deficiência, com aquela debilidade, e faz coisas que nós, muitas vezes, com plena saúde, não conseguimos fazer. É só assistir os Jogos Paralímpicos. E você vai falar: meu Deus, o cara é cego, o cara tem uma perna só. Eu vi o cara saltando aquele salto de altura. O cara com uma perna salta 3 vezes mais do que eu. Bom, também não posso. Grande coisa. Mais que o Johnny, pronto. E aí nós vemos pessoas bem resolvidas. Estava assistindo uma matéria de um rapaz que participou dessas competições, ganhou medalhas de canoagem. Ele sempre foi atleta, sofreu um acidente de carro, sem cinto de segurança e ficou paraplégico. E ele falando no hospital, ele falou: nenhum momento, desde que ele recebeu a notícia que ele ficaria paraplégico, em nenhum momento, e olha, ele não se apresentou como cristão, ele não deu nenhum jeito de que tá? Mas ele, como um homem que não se manifestou como cristão, estava bem resolvido com aquela situação. Aí eu olho para nós como cristãos, como aqueles que têm essas verdades, aqueles que entendem que somos um corpo, e muitas vezes nós nos enroscamos com uma coisinha, com o nosso próprio corpo. Pessoas que muitas vezes, por causa de uma dificuldade relacional, acabam tendo um problema, muitas vezes não com ele mesmo, mas com o próprio corpo, no relacionar-se e no tratar com outras pessoas. Podemos nos proteger de algumas enfermidades que causam sérios danos no nosso corpo. E o corpo, quando falamos de corpo, como indivíduo, como pessoa, o nosso corpo existe o sistema imunológico. Eu não sou médico, tá? Se tiver alguém eu der uma gafe, você me desculpa e me ajuda e me corrige depois. Mas o sistema imunológico que todos nós temos, a grande maioria, se alguém não tiver, é um problema, mas o sistema imunológico é uma defesa que o próprio corpo gera quando vem alguma bactéria, quando vem alguma coisa de fora, que o corpo reconhece que aquilo não vai fazer bem. Aí o sistema imunológico, automaticamente, ele combate aquilo para que aquele mal, para aquela doença, aquela enfermidade, aquele problema não venha entrar no corpo. Essa é a função do sistema imunológico. No campo da medicina, nós vemos que também muitas pessoas têm doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É quando o corpo identifica algo
que é do próprio corpo, mas ele entende que aquilo não é do corpo. E ele começa a brigar com algo do próprio corpo. E ele começa a atacar um órgão, um intestino, alguma coisa do corpo. Ele fala, não é do corpo, não é do corpo. E o sistema está falando, não, ele é do corpo. Mas ele começa a causar uma guerra interna. E aquela pessoa sofre dessa doença. E aí, para ser trabalhado, o que precisa ser feito? Ele precisa tomar imunossupressores, que são remédios, que são medicações para abaixar o sistema imunológico, para parar de combater aquilo, para aquela pessoa conseguir ter um quadro de saúde. Também pessoas que fazem transplante de órgãos. Quando recebem um órgão de outra pessoa, um coração, um rim, um pulmão, para que aquele órgão possa permanecer, aquela pessoa conviver com aquele órgão, ele tem que tomar por toda a vida imunossupressor, para que aquele órgão possa conviver com todo o corpo. E eu comecei a olhar para essas coisas, e o Senhor começou a me mostrar dentro do nosso próprio corpo. Como é que nós fazemos muitas vezes, se nós somos um corpo, igreja local, igreja em São Paulo, no Brasil e sobre a face da terra. Se nós somos uma só igreja, mas trazendo para o contexto local para nos facilitar um pouco, e você vai ver que essa visão ela se abrange para todos os lados que você e eu formos. Porque somos diferentes, com características diferentes físicas, com características de personalidade diferente, muitas vezes o corpo identifica aquilo e o sistema de imunidade começa a rejeitar aquela pessoa. Isso acontece em pequenos grupos, isso acontece em tantos níveis de relacionamento. Pastor Djalma tem sido levantado como um homem que tem tocado líderes e pastores nessa nação. E cada dia mais vemos a necessidade disso acontecer. Líderes e pastores que foram rejeitados por outras pessoas. Como o pastor Johnny falou, esse fim de semana mesmo estava fazendo esse tipo de cuidado. O sistema imunológico começou a fazer uma defesa dentro de uma rejeição de algo que estava acontecendo. E precisamos aprender a como evitar que esse tipo de coisa aconteça dentro da igreja. Vemos na área da medicina também, que muitas vezes esse processo de baixar, porque a imunidade ela tem uma defesa importante. O sistema de imunidade que eu e você tem, não tirando do campo da medicina agora, e trazendo para o campo espiritual, é o nosso sistema de imunidade que vai falar, isso é pecado, não faça. Esse tipo de conduta não agrada a Deus, não faça. Sabe quando você está quase entrando numa negociação, aceitando uma proposta, quando você está de repente querendo fazer alguma coisa, e aí você começa a sentir aquilo, fala, cara, eu não estou sentindo paz. Não faça. Aquilo é o teu sistema de imunológico ativado, falando, não faça isso. O problema é quando nós fazemos isso com relação a um membro do corpo. É meu irmão, ele é diferente, ele pode ser bem diferente de mim, isso pode me irritar, mas eu amo meu irmão, tudo bem. Então eu não posso de repente estar fazendo parte do mesmo projeto com ele, mas eu amo meu irmão e eu abençoo o meu irmão. Então abaixa a tua imunidade para que isso não leve a nenhum problema e nenhum constrangimento com relação a isso. Muitas vezes nós somos assim com nossa família, com nossos irmãos da igreja, dentro de um grupo. Ativamos o sistema de defesa e começamos a rejeitar pessoas. Precisamos tomar imunossupressores espirituais para aceitar o seu próximo, seja na família, seja na igreja ou em outros ambientes. Nós temos visto isso acontecer dentro das famílias, dentro de casa, dentro do ambiente que Deus estabeleceu para que seja um lugar de proteção, de cuidado, de amor. E dentro de um ambiente familiar, esse tipo de rejeição tem acontecido. Nós temos visto esse tipo de situação acontecer em muitos níveis de relacionamentos, e nós precisamos fazer algo com relação a isso.
Se você for ver ali em João, no Evangelho de João, no capítulo 17, Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 20 ao versículo 26, nós vemos o momento em que Jesus faz uma oração. Ele estava para se entregar por mim e por você, para estabelecer essa unidade, para que pudéssemos entrar nesse processo que hoje nós podemos viver. E nesse momento ele faz uma oração sacerdotal. E no versículo 20, a partir do versículo 20 do capítulo 17 de João, ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Estava falando já de mim e de você. Por intermédio da sua palavra, falando com o Pai, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Glória a Deus, glória a Deus. Olha isso, meu irmão, minha irmã. O tema dessa mensagem é que sejamos um. Que sejamos um. Se você for ver, quando ele faz essa oração, em primeiro lugar ali no versículo 21, que sejamos um para quê? Por que nós precisamos ser um? Versículo 21 diz: para que o mundo creia que Deus o enviou, para que o mundo creia que Deus enviou o seu Filho, para que o mundo saiba que Cristo é o Filho de Deus. Que sejamos um para quê? No versículo 22, assim como o Pai e o Filho são um, nós também sejamos. Olha isso. Assim como o Pai e o Filho são um, nós também sejamos um só nele e um com o Pai. Unidade. E amados, o princípio da unidade é real. O princípio da unidade é verdadeiro. Se você for lá em Gênesis, no capítulo 11, no versículo 6, quando estavam construindo a Torre de Babel, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vêm e falam, eles falam a mesma língua, eles têm o mesmo coração, ninguém poderá detê-los. Este é o princípio da unidade. O dia que a igreja entender esse princípio e andar em unidade contra o nosso inimigo, contra o nosso adversário, amados, ninguém e nada poderá nos deter. Ninguém e nada poderá nos deter. Não, mas a igreja tem avançado, amados. Nós temos avançado muito abaixo do que aquilo que nós podemos avançar. Nós podemos avançar com muito mais intensidade. Que sejamos um, para quê? Versículo 23, que o mundo saiba que Deus Pai enviou Jesus e nos amou como ama o Filho. Ele nos amou como ama o Filho. Que sejamos um, para quê? Versículo 24, para estarmos com Jesus e vermos a glória que lhe foi dada. Para estarmos com Jesus todo dia. E a gente vê a glória, e quando Jesus se manifesta no nosso meio, amados, quando a glória dele se manifesta, e a gente só vê o gotejar da glória, porque se a gente vê toda, a gente pulveriza. E a gente está sendo preparado para contemplar a glória dele. E o dia que a gente subir e falar, uau, essa é a glória do Filho, e nós estaremos lá porque somos um. Que sejamos um, para quê? Versículo 26,
para conhecer a Deus, o seu amor, e Ele esteja em nós. Aleluia, aleluia. Amados, que sejamos um, para que o mundo creia que Deus enviou Jesus. Que sejamos um, assim como o Pai e o Filho são um em nós. Que sejamos um, para sermos aperfeiçoados na unidade. Que sejamos um, para que o mundo saiba que Deus enviou Jesus e nos amou como ama o Pai. Para conhecer a Deus, o seu amor, e Ele esteja em nós. Mas muitos sentimentos e atitudes têm sido obstáculo, como eu já disse aqui, para que essa unidade seja vivida. No Evangelho de João ainda, lá no capítulo 4, não precisa abrir, ali do versículo 5 ao versículo 9, nós vemos aquele momento em que Jesus chega ali a uma aldeia, onde haviam samaritanos, e ele vai retirar a água, e ali uma mulher samaritana estava, e ele pede água para ela, e ela fala: se você soubesse para quem você está pedindo água, você não pediria. E aí ele fala: se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria, eu te daria água, e você nunca mais teria sede. Enfim, acontece todas aquelas coisas. E aí no versículo 9, Jesus passando por uma aldeia samaritana, pede a mulher para tirar água, e ela estranha, porque ela fala: sendo tu judeu, como você está falando com uma samaritana? Havia aquele problema, porque os samaritanos não se davam com os judeus. E se você for lá em Lucas, no capítulo 9, do versículo 51 ao 56, você vê Jesus a caminho de Jerusalém, e também ali com Tiago, e ele entra ali numa aldeia de samaritanos para repousar um pouco na sua jornada, mas os samaritanos não quiseram recebê-los, porque viram que eles eram judeus e que estavam indo para Jerusalém. Por que havia essa dificuldade de relacionamento? Se assim como os samaritanos também eram oriundos da mesma raiz. Se você for ver a história e entender que os samaritanos eram aqueles que eram de Samaria, e todos eles faziam parte da mesma descendência. E depois que o rei Salomão morreu, houve a divisão do reino do norte e do reino do sul. E no reino do norte, das 12 tribos, 9 se estabeleceram no reino do norte. E ali eles estabeleceram como capital Samaria. O reino do sul, que tinha como capital Jerusalém, ficou conhecido como Judá. 2 reinos, uma divisão. Só que depois de alguns anos, 700 anos aproximadamente antes de Cristo, os assírios chegaram e tomaram o reino do norte, a Samaria, e levaram praticamente todos os moradores, deportaram eles para a Síria. Ficaram apenas os mais simples, ficaram apenas ali aqueles que eram agricultores, que trabalhavam na terra. Aproximadamente 200 anos depois, os babilônicos entram no reino do sul. E através desse processo todo, a turma do reino do norte, eles se descaracterizaram. E o que aconteceu é que aqueles que permaneceram ali em Samaria, esses mais simples, se relacionaram com outras pessoas, com pagãos, e eles se descaracterizaram como aqueles que tinham vindo de uma mesma linhagem. E isso acabou gerando toda essa diferença. Por causa dessas influências, porque o sistema imunológico não estava funcionando. Aqueles que deviam ser um só corpo, porque eles eram oriundos das 12 tribos de Judá, as 12 tribos de Israel, e eles estavam ali naquele momento vivendo uma divisão. E centenas de anos depois, você encontra esse contexto ali com Jesus. Mas com Jesus não tinha essa. Ele fala: não, eu vim para acabar com essa divisão. Eu vim para acabar com isso. É samaritana, eu falo com você e ainda te digo: chama teu marido. Não, eu não tenho marido. Disseste bem, porque 5 você já teve, esse que eu tenho contigo não é teu marido. Vejo que és profeta. E ele vai e fala com ela, e ela vai lá, fala: vai lá, fala para o teu povo. E ela vai e fala: tem um profeta aí, ele é o filho de Deus, e traz um monte de samaritano, e um monte de samaritano se converte.
E aí estava sendo trazido o quê? A unidade, porque Jesus veio para trazer essa unidade. E quando eu olho esse contexto, quando eu olho para essa história ali de Samaria, do reino do norte, do reino do sul, e falo, eles eram um povo, e sofreram tantas derrotas, porque se dividiram. Eu olho para nós, agora não mais como uma igreja local, eu olho para nós como igreja sobre a face da terra, e eu pergunto para você, por que tanta divisão? Essas divisões é que têm causado muitas derrotas. Nós não temos avançado como devíamos avançar por causa disso. Quando nos unimos, o princípio da unidade vence. Estava aqui sexta-feira com os casais falando do que aconteceu ali no Peru, nesse projeto de famílias que eles estão há 12 anos enfrentando, vivendo, a igreja avançando. E o que aconteceu? Lá a ideologia de gênero foi derrotada. Eles tentaram entrar nas escolas e ela foi derrotada. E me mandaram um vídeo mostrando eles lá em Lima, milhões de pessoas ali na praça declarando não à ideologia de gênero e falando todas aquelas coisas, e a igreja se posicionando. E é isso que eu e você somos. Nós temos uma bandeira de Jesus Cristo, que trouxe uma unidade para nós, e nós como igreja precisamos nos unir e derrubar todos esses inimigos que têm tentado através de mentira, através de contaminações, roubar essas verdades. Tudo isso é mentira do diabo, e ele tem tentado empurrar isso goela abaixo da igreja. Mas como igreja nós falamos, aqui não, porque nós somos um corpo. Nós somos um corpo, e as nossas diferenças físicas de personalidade não vão quebrar a unidade, em nome de Jesus. Como igreja local nós vamos conquistar muito mais, nós vamos avançar muito mais, não para a nossa glória, para a glória do nosso Deus. E esse bairro já tem visto a diferença. Esse bairro já tem visto, porque em primeiro lugar o mundo espiritual já ficou sabendo disso o dia que a gente chegou aqui, porque o pau comeu ali em cima. Ali foi, e aí já deu linha, porque aqui quem manda é Deus. Quem manda aqui é Jesus. Ele é Senhor desse território, desse bairro, desta cidade e dessa nação, em nome de Jesus. Aí eu me pergunto, alguma semelhança com os dias atuais? Quando olhamos para esse contexto de reino do norte, reino do sul, de samaritanos e todas essas coisas até os dias de Jesus? Alguma semelhança com o que temos visto hoje em dia? Em nome de uma placa, em nome de uma instituição, vemos a unidade sendo dividida e perdendo força como organização celestial na terra. Chega! Que sejamos um para vencer o crime, que sejamos um para vencer a corrupção, que sejamos um para vencer a ideologia de gênero, que sejamos um para vencer a pedofilia, que sejamos um para vencer as drogas, o tráfico, que sejamos um em Cristo, que sejamos um em nome de Jesus. Aleluia, 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 glória a Deus. Em Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao 37, vemos a história do bom samaritano. O pastor Paulo pregou esses dias, não sei se foi numa quarta, eu não me lembro, mas é sempre uma palavra poderosa. Lucas 10, ali do versículo 25 ao 37, fala ali a respeito de uma conversa que Jesus estava tendo com o intérprete da lei. E ele se levanta para perguntar a respeito, mestre, como é que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus vem e perguntou, o que é que está escrito na lei? Versículo 26. Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. E aí depois ele vem e vai contar a história. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente um levita
descia por aquele lugar e, vendo também, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida dele, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 homens parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Nós conhecemos, mas o que me chamou a atenção aqui, que ele usou exatamente a figura do samaritano, que era exatamente aquele que era rejeitado pelos judeus, que era exatamente o povo que era rejeitado pelos judeus. E aquilo falou muito comigo, porque muitas vezes nós temos feito acepção de pessoas. Nós temos feito acepção de algumas pessoas que estão às margens. Nós estamos olhando algumas pessoas à margem e estamos deixando. E quando eu olho para tudo isso e vejo essa oportunidade que nós estamos tendo agora, de ir ali no Vietnã, essa expectativa que está sendo gerada naquele povo, porque nós chegamos já ano passado ali e já fizemos algo, só que nesse ano nós queremos fazer muito mais. Ali naquele lugar, se você for com o seu sistema imunológico muito ativado, você vai colocar alguma rejeição, porque são pessoas muito diferentes. A grande maioria é muito diferente de nós. Você vai ver coisas ali que de repente você fala: mas amado, se você for com esse entendimento, não, eu vou lá, porque essas pessoas foram os mesmos que Jesus escolheu, aqueles que Jesus se entregou, para que eles sejam um conosco. E eu quero ver nesse dia que nós estivermos lá, no dia 28, nós queremos entrar no maior número de casas naquele lugar, para orar pelas pessoas, para entregar esse voucher. Olha, além daquilo que a gente está fazendo aqui, nós queremos que você também receba um alimento para a sua casa, mas nós queremos orar por você, queremos orar pela sua família, queremos orar pela sua saúde, amados, e eu quero bombar você nessa noite. Que você seja mexido de dentro para fora e fala: eu vou estar ali no dia 28, eu quero entrar naquelas casas, eu quero orar por famílias naquele lugar, eu quero ser este enviado, eu quero ser essa pessoa que vai falar: ei, eu sou um com você, meu irmão. Pessoas que vão entregar a sua vida para Jesus ali, e você vai poder olhar nos olhos dela e vai falar: eu sou um contigo. Eu sou um contigo. Nós vamos subir juntos, nós vamos estar juntos a eternidade na presença do nosso Deus. Vai ser um dia de festa, um dia de salvação, um dia de curas, um dia poderoso. E igreja, nós precisamos, como um corpo, como igreja, nós precisamos ser um naquele lugar e fazer a diferença, em nome de Jesus. Quem está comigo, dá um glória a Deus. Então vamos fazer isso. Vai e procede de igual modo. Versículo 37 diz, Jesus fala isso, da mesma maneira que esse samaritano fez com esse homem, vai e faz da mesma maneira. Isso é para mim e para você. Precisamos cuidar de pessoas que estão arrebentadas, que estão aí jogadas, que estão, amados, é muito triste, é difícil, eu sei que é. Você fala: mas o que eu posso fazer? Faça aquilo que está ao seu alcance. E se você for chamado para ser levantado nessa nação para fazer a diferença. Ontem o projeto social, o pastor Carlos estava com uma equipe ali, levando alimento e fazendo refeição com moradores de ruas lá do ABC. Foi um tempo tremendo, foi um tempo maravilhoso. Amados, e muitas pessoas fazem caridades. E existe um time que faz caridade, que não é cristão, e eles são bons de caridade, tá bom? Eles são bons nisso. Agora nós que temos a verdade, precisamos ser mais intensos ainda, porque nós temos a verdade, eu e você temos a verdade, e precisamos nos levantar, e como igreja, como um corpo, ir lá e falar: nós amamos a tua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar em pé.
Glória a Deus. Você recebe essa palavra, meu irmão, minha irmã? Ela mexeu com você porque ela mexeu comigo. Glória a Deus. Tome um imunossupressor, abaixe a guarda, se renda e vamos juntos fazer um trabalho que vai deixar marcada aquela comunidade. Eles nunca serão tão impactados como até hoje, como eles vão ser nesse dia 28/10. Você crê nisso? Você crê que, como Verdade e Vida, nós podemos fazer isso? Causar o maior impacto que aquela comunidade já recebeu? Glória a Deus. Que sejamos um.